Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso espaço virtual, o nosso celeiro de luz, nosso centro espírita, Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais essa noite, estarmos unidos no mesmo ideal, ideal de evangelho, ideal de boa nova, trazido por Jesus há 2000 anos e que precisamos abrir os nossos corações para as palavras e principalmente para os exemplos do nosso querido mestre. Espero que todos estejam muito bem e hoje retornamos à nossa rotina. Semana passada, infelizmente, eu não pude comparecer, mas estou aqui de volta e a família toda reunida e vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Albertinho, tudo bom, meu amigo Alberto? Estivemos juntos segunda-feira, hein, Albertinho? E Pojucam, boa noite. Marisa estava também comigo segunda-feira. Grande beijo para você. Elizabeth, boa noite. Lúcia Regina, boa noite. Sérgio, consegui ver Sérgio também segunda-feira. Vai escutando, Sérgio. Vai ao mercado, mas vai escutando. Neia Viana, boa noite, Neia. Patrícia Valente, muito boa noite. Socorro, boa noite. Manda aquele beijo de sempre para seu Carlos. Maria Terezinha, boa noite. Um beijão também para o Neto. Silvia Orsini, tudo bom, Silvia? Muito boa noite. Sônia Maria, boa noite. Janda Mello, boa noite, Janda. Alberto Orsini, boa noite. Tiago, boa noite, Tiago. Espero que você esteja muito bem, hein? Lúcia Regina, boa noite. Denise Ferraz, boa noite. E a família toda aparecendo para que possamos iniciar mais um capítulo do nosso querido livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E que hoje sabemos que André Luiz é o nosso famoso médico sanitarista Carlos Chagas. E hoje vamos iniciar o 8º capítulo do livro Nosso Lar, que se chama Organização de Serviços. E é um capítulo que, quando eu reli, eu consegui entender uma divisão por áreas, por processos, né? Quem já trabalhou com gestão sabe exatamente o que são divisão por processos. E eu vejo que existe uma organização, como o próprio capítulo diz, né? Organização de serviços, enorme e muito bem feita, e pelo que parece está sempre se atualizando, provavelmente criando novas práticas, né? Novos mecanismos de controle, de ajuda, de auxílio. E muito provavelmente todas essas reengenharias, né? Todas essas novas buscas por otimização acabam chegando aqui na Terra um tempo depois. Porque essas mentes que bolam isso, que trabalham com isso, reencarnam e trazem as novas ideias, essas novas práticas, né, para aqui, para o nosso dia a dia. E então vamos falar um pouquinho sobre dois setores, né, e que na prática André Luiz nos apresenta como ministérios. Tá? A gente vai enxergar esse nome ministério como bairros, para ficar mais fácil da gente compreender. Nosso Lar é uma grande cidade, quando eu digo grande, é grande mesmo, tá? Não estamos falando de um vilarejo, de algo pequenininho. Eu fiz uns cálculos aqui bem
assim rudimentares, nada muito correto, mas de acordo com uma passagem de um dos capítulos da frente, onde André Luiz cita as distâncias que ele percorreu no meio de transporte, o tempo que ele demorou a chegar, o tempo de paradas, tal, dá para a gente calcular assim uns 15 quilômetros de uma ponta a outra da cidade. Mais uma vez, eu estou dando um chute aproximado. Mas não é assim, porque às vezes a gente acha, ah, não, é uma vila, uma regiãozinha pequena. Quando a gente fala de 15, 20 quilômetros de uma ponta a outra, é bem grande o espaço, pessoal. É bem grande. E aí precisa realmente de uma organização correta, equilibrada, para que todo mundo possa viver em harmonia. Assim, nós vamos fazer uma introdução, como de costume, citando apenas dois ministérios, tá? Daqui a pouco, quando a gente começar a ler, a gente vai apresentar formalmente esses ministérios, e que pra gente aqui, a gente vai tratar como bairros, tá? Seriam dois bairros bem distintos, e os bairros mais assim básicos, onde as energias mais pesadas circulam nessa região. Porque nosso lar é uma colônia, uma cidade espiritual de transição. Ela não é ainda 100% espiritualizada, mas também não é uma região de profundador, como existem regiões no umbral. Ela é uma zona de transição, onde chegamos lá desequilibrados e com o decorrer do tempo, com o aprendizado, nós cada vez mais vamos nos espiritualizando, chegando mais à proximidade de bons espíritos. Até que voltemos, reencarnemos e reencarnemos com novas ideias, com novas aspirações, né, com força renovada, para que a nossa missão, o nosso trabalho aqui na Terra seja mais produtivo. E assim fica sempre esse ciclo. Ok? Então nós vamos falar de dois bairros, dois setores, onde tem questões muito peculiares. Então o que eu pensei em fazer? Segunda-feira agora, eu eu fiz uma palestra lá no centro. Deixa eu botar uma imagem aqui para entendermos o que eu estou falando. A gente comentou aqui sobre os bairros, né? Seria mais ou menos isso. No centro, a governadoria, e você tem em regiões específicas, né? Depois a gente vai trazer um mapa mais claro para compreender esses bairros espalhados, que seriam 6 bairros que André Luiz nos apresenta, como eu disse, 6 ministérios. Então, o que eu estava pensando em fazer nessa introdução? Na palestra que eu fiz segunda-feira, o tema era comentar, fazer uma análise sobre os milagres operados por Jesus. E pelo nosso distanciamento do mestre, por a gente entender muito pouco sobre a dinâmica, sobre a realidade de transcendência tão grande dessa figura que é Jesus, eu preferi trazer um pouquinho para a realidade da nossa casa espírita e, com o passar dos minutos, ir andando na direção de Jesus, para a gente entender o funcionamento da nossa casa, o funcionamento geral, até a gente, de alguma maneira, chegar na prática do Cristo, que é muito superior à nossa, mas ao mesmo tempo segue a mesma ordem de evangelho, né? Como ele nos ensinou, que é basicamente amor, compreensão, compaixão, perdão. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa. Por ninguém aqui lembrar exatamente ou saber exatamente como é nosso lar, nós temos aqui algumas imagens, algumas descrições, mas ao mesmo tempo fica muito distante da nossa realidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer a realidade da nossa casa espírita e, em cima desse entendimento, a gente vai extrapolar na hora da leitura para nosso lar. Então o que eu estou em mente aqui?
a nossa reunião de quinta-feira, que é uma reunião onde nós recebemos pacientes para um tratamento, mas esse tratamento tem a cereja do bolo, que é o mais importante, é o bate-papo, é a evangelioterapia. Quando pegamos os ensinamentos de Jesus e jogamos para a pessoa, conversamos, debatemos, né? Tentamos, de alguma maneira, passar essa realidade metafísica, né? De grande transcendência para o indivíduo. Por quê? Porque se focarmos apenas na cura, que eu digo cura, bem entre aspas, né? Porque a gente não cura ninguém, mas do tratamento físico, e esquecermos da origem das nossas questões, que somos nós, espíritos pensantes, né, inteligentes, e que precisamos realmente modificar o nosso padrão de comportamento, de vibração, a nossa doença vai voltar sempre. Porque a doença é uma causa. Desculpa, é um efeito. A causa é o nosso comportamento, a causa é o nosso pensamento. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa reunião de quinta-feira. A pessoa chega, ela vai lá tomar o passe dela, ela vai sair revigorada, se sentindo muito melhor, mas não podemos esquecer que o bate-papo, a evangelioterapia, é a cereja do bolo, é o que há de mais importante nesse processo todo. Então, como é que a gente divide? A gente divide em dois setores. O primeiro seria o tratamento do corpo. E aí, como estamos encarnados, a gente está falando do nosso corpo físico, mas não podemos esquecer também, a gente já viu aqui diversas vezes, que além do nosso corpo físico, nós temos um corpo espiritual, chamado de perispírito. Então, o plano astral, o plano espiritual, ele vai tratar do nosso corpo físico e do nosso perispírito, numa parte da reunião, mas uma outra parte da reunião é o tratamento do espírito, que é essa cereja do bolo, como eu disse, que a gente chama carinhosamente de evangelioterapia, que seria o momento da nossa regeneração. Estamos com mágoa? Vamos conversar sobre o perdão, a importância do perdão em nossas vidas. Estamos com algum tipo de problema ligado a vício? Vamos falar sobre a importância do equilíbrio, né? Que nada é errado, nada é pecado, mas existe sempre um equilíbrio que temos que buscar, né? E esse equilíbrio vai nos trazer a paz de espírito, vai nos trazer a saúde mental, e a saúde mental vai equilibrar o nosso corpo. Então, esse é o momento da nossa regeneração. E quando a gente extrapola isso, por exemplo, para a última fase da reunião de quinta-feira, que a gente vai chamar aqui de desobsessão, que na verdade é mais uma questão de evangelioterapia, só que agora com os espíritos que também vão buscar a reunião de quinta-feira, nós temos esses dois sistemas de apoio. Quantos espíritos chegam pedindo auxílio e são aconselhados ao perdão, né, à mudança de comportamento, a tentar largar um tipo de vício, né? São diversas questões que a gente vai tratar nessa regeneração. E outros espíritos também vão chegar com problemas sérios de saúde. Eu lembro uma vez, vou contar um caos para vocês, que o pai de um colega nosso chegou numa reunião dessa, reunião de quinta-feira. E ele tinha acabado de desencarnar. E chegou chamando o nosso colega. E eu, na hora, percebi quem era, né? Eu conheci, a minha infância inteira eu passei com os dois. E eu conversei com ele. Falei, não, calma. Ele tinha acabado de desencarnar, estava no hospital. Eu falei, calma. Você saiu da UTI, agora você vai para o quarto. Mas não se preocupa. E ele, cadê meu filho? Eu falei, você conhece ele está sempre atrasado. Mas ele vai chegar daqui a pouquinho. Vai atender. Porque eu não sei dar a notícia, você desencarnou. Tem gente que fala isso com uma tranquilidade, com respeito. Eu não. Eu fico muito constrangido e eu jogo para os espíritos, depois os espíritos que vão se explicar. E eu, não, você vai ser conduzido para um quarto, vai continuar aqui no hospital durante um tempo. E ele
sempre citando que sabia que estava no hospital. E quando sabe que está no hospital, é porque ele está vendo enfermaria, médicos, enfermeiros, assistentes, macas. E quem tem vidência vê que a nossa casa espírita é um grande hospital que recebe esses espíritos que estão, às vezes, com sérios problemas, sérios dramas, e são acolhidos em enfermarias, em centros cirúrgicos. Isso tudo acontece. E aí eu posso dar meu testemunho, porque algumas vezes já disse para vocês que a minha mediunidade é igual de uma pedra, né? Mas eu também já disse para vocês que eu tenho recordações muito claras de sonhos. E já tive sonhos na nossa casa espírita, onde eu já vi essas áreas hospitalares. E são gigantescas. E um atendimento mais bonito, de grande socorro, de grande ajuda a todos que cheguem lá necessitados. E é muito legal você perceber que a nossa casa espírita é um reflexo também dessa organização de nosso lar. Quando a gente começar a ler, a gente vai perceber, vai identificar direito o que eu estou falando. Mas na nossa casa espírita é, de alguma forma, um nosso lar em miniatura, que recebe espíritos recém-desencarnados, que tem tratamento médico, vou botar. Vocês devem lembrar dessa passagem do filme, né? Onde André Luiz está numa área hospitalar, né? E conversando com Lísias aqui. A nossa casa espírita não é diferente. E aí eu quero conversar com vocês a respeito disso. Onde está a nossa casa espírita? Aqui na Terra. No umbral mais denso possível. E já para pensar que honra será desencarnar e ser acolhido na nossa casa espírita? Ah, vou passar quanto tempo lá? Olha só, eu estou no umbral, gente. A casa espírita é dentro do umbral. Eu posso passar o tempo que for, eu sei que eu vou estar acolhido, eu sei que eu vou estar em assistência. Então nós não temos que nos preocupar quanto tempo vamos passar no umbral. O que nós temos que nos preocupar é onde será essa área de transição. E, se Deus nos permitir, será no nosso lar espírita, nosso celeiro de luz, que com certeza estaremos muito acolhidos. Então, além dessa área hospitalar, também temos uma área de regeneração. Por quê? Eu fico sempre imaginando, né? Eu vou contar um outro caos para vocês. Eu lembro de uma reunião mediúnica de desobsessão, eu era muito jovem. E uma história que aconteceu era que um espírito sempre se apresentava totalmente deformado. Ele não conseguia nem se mexer direito. Era um espírito que estava em condições assim muito infelizes, tanto, né, mentalmente quanto perispiritualmente falando. E depois de muito tempo de conversa, de doutrinação, de evangelioterapia, ele conseguiu compreender que o ódio que ele nutria por um dos frequentadores da casa, alguém, eu não lembro direito quem era, isso fazia com que ele se mantivesse essas dores, as chagas, todo o sofrimento que ele passou na sua última vida. E quando ele percebeu que o perdão, né, que esse trabalho, que seria muito forte mental dele, porque ele nutria um ódio profundo, ia também ajudá-lo, ele começou a investir nessa transformação. E o que às vezes parece para a gente que está doutrinando, que conversa com o espírito, e o espírito se sente assim mais confortável em perdoar, parece que ali o trabalho acabou. Como se de uma hora para outra o espírito perdoou, e se fosse como se fosse tão fácil assim o perdão. E esse espírito, quando ele começou a se mostrar mais pacificado, vamos dizer assim, além dele conseguir abrir as mãos, porque ele era todo fechado, ele estava muito comprometido fisicamente. Ele começou, nesse momento, a abrir as mãos e ele comentou que ainda não era possível perdoar, mas ele já estava fazendo um curso
para atingir o perdão. E aí eu fico pensando, uma enfermaria onde você recebe o apoio, tem as cirurgias, você tem uma transfusão de energia, né, vamos dizer assim, mas também quantos setores de aula para aprender a perdoar, aprender a mudar o comportamento. Isso a gente tem que compreender. Que na nossa casa espírita também existem lugares específicos para esse tipo de transformação. Então, quando estamos num grupo de estudos falando sobre um tema, olha a nossa responsabilidade, independente se estamos na organização do grupo, se estamos fazendo o curso, de ter um pensamento tranquilo, um vocabulário nobre, uma conversa franca, respeitando que nesse momento também existem vários espíritos que ali estão ouvindo o que nós estamos discutindo para aprender o perdão, aprender a mudança de comportamento. Temos muita responsabilidade. Então é isso que eu queria falar nessa introdução. Que a nossa casa espírita, de alguma forma, é um reflexo dessas cidades espirituais. E a partir daí a gente vai começar a ler e vamos entender o que André Luiz está querendo dizer para a gente com, acho que, um pouquinho mais de facilidade. Vamos lá. Organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Essa frase já é bem importante. Semanas, algumas semanas de tratamento ativo. Às vezes a gente acha que existe uma mágica do plano espiritual e que vamos perdoar de um dia para o outro, vamos nos curar de um dia para o outro, vamos estar 100% como... Não existe mágica. É trabalho, tratamento ativo. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio, ou, para nossa compreensão melhor, no bairro do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Melhor coisa do mundo, né? Se você é um enfermeiro e trabalha nos hospitais, a sua residência é perto do seu local de trabalho. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nessa zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas. Então, tem o setor de ouvir o que as pessoas estão pensando, o que elas estão querendo. Selecionam-se preces. Então, olha só, eu acabei de ouvir de 10 pessoas esse ponto, esse ponto, esse ponto. As pessoas vão se reunir. E aí, onde é que a gente pode ajudar? Qual é o pedido? Lembra que a gente leu semana passada, no capítulo passado? Não basta pedir, tem que saber pedir. E muitas das vezes a sabedoria dessa necessidade, dessa demanda, é que vai realmente fazer com que os bons espíritos acolham o nosso pedido. Selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas. Quantos espíritos já estão lá há um certo tempo e nesse ministério que vão organizar, fazer o planejamento reencarnatório? Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Quantas vezes nós aqui em sofrimento também, com a nossa prece sincera, chega até essas regiões do espaço e os bons espíritos vêm nos acolher. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento.
Ministério do Auxílio. Então, quando vemos aqui André Luiz no hospital, ele está onde? No Ministério do Auxílio. Ele está dentro das áreas médicas hospitalares, ok? Lembrando aqui, então, em uma dessas pontas é o Ministério do Auxílio. Está aqui, nessa aqui mais de baixo. Eu estou vendo aqui, mais próximo aqui da gente, quando está olhando, é o Ministério do Auxílio. Ah, então, em nosso lar, o Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Então, está sempre sendo aperfeiçoado esse serviço. Com certeza, de 1940 para cá, modificou muito. São quase 80 anos, 90 anos. Tá? Então, muita coisa modificou. Mas temos que entender que essas transformações de lá também vão influenciar a nossa vida aqui na Terra. Como eu disse, eles reencarnam trazendo essas novas ideias. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, se são 12 ministros e tem 6 ministérios, no total são 72 ministros. Temos os ministros da regeneração, do auxílio, que é esse que a gente mostrou aqui, o André Luiz, na maca, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Foi o que eu disse no início. Nós temos os bairros, os ministérios, que têm mais ligação com a Terra, e os 2 últimos, que têm mais ligação com as regiões superiores da espiritualidade. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarence, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. E o que seria então esse Ministério da Regeneração? Exatamente. Depois esqueci, eu estou lendo aqui, eu esqueci de mudar a tela para a gente, tá, pessoal? Desculpa. E o que seria então o Ministério da Regeneração? Exatamente isso. Foi o que eu falei da nossa casa espírita. Aqueles setores de evangelioterapia. Espíritos que chegam com grandes questões morais e que precisam dessa ajuda, né? De terapia, de conversa, de mudança de comportamento. Então, o Ministério da Regeneração, por isso que ele é o mais pesado de todos. Porque chegam os espíritos ainda muito comprometidos com os hábitos mais ligados à Terra. E é isso que a gente precisa se desconectar, desses hábitos ligados à Terra. Aqui, eu vou voltar aqui. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, como eu disse, os mais sublimes no da União Divina. Clarence, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Ele não conseguiu entender que essas organizações completas surgem no plano espiritual, no mundo das ideias, como dizia Platão, e aqui no nosso mundo físico, que tem a cópia mal feita. A cópia original é no plano espiritual. A cópia mal feita é aqui na Terra. Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que
toda manifestação de ordem do mundo procede do plano superior, do mundo das ideias. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Isso é muito interessante, né? Tudo que é útil surge no mundo das ideias, no plano espiritual. Depois, aqui que se materializa. Por isso que no início do livro dos Espíritos, se eu não me engano, o livro dos Espíritos, eu já não lembro mais, dizem que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo. Porque essas ideias, né, vêm desses grandes filósofos gregos. Sem dúvida, aqui. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias, né? A gente sabe como o nosso Brasil foi fundado, como as nossas cidades surgiram. Né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, as nossas cidades foram fundadas por muitos portugueses, né? Então ele pergunta, também o nosso lar também tem uma história? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. Então, os portugueses vieram para cá e muitos espíritos nobres, quando desencarnaram, pensaram, vamos fazer uma cidade aqui para acolher as pessoas, né? Então, foi um pensamento de portugueses no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Então, no Ministério do Esclarecimento devem ter grandes bibliotecas onde eles têm essas informações da fundação do nosso lar. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Então, na área espiritual próxima à Terra também tem lugares muito ásperos, né, muito densos fluidicamente. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta. Grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Então esse início deve ter sido bem complicado, né? Fundar uma cidade significa você transformar a paisagem, você construir. A gente não sabe exatamente como é essa engenharia, essa dinâmica, tá? Mas um trabalho árduo foi feito. E pelo que apareceu nesse início foi bem desanimador. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, esse é um ponto que hoje em dia, se esse livro fosse lançado hoje em dia, daria um problema seríssimo, hein? Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino valor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Imagina hoje em dia, os jovens lendo isso, está dizendo o quê? Que os índios são atrasados? Essa seria a discussão, essa vai ser a discussão que a gente vai ter que enfrentar quando ler com os jovens esse livro, tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Que as construções mentais dos índios eram ainda muito rudimentares, muito primitivas. E o projeto era fazer uma cidade grande para acolher todos. E as construções rudimentares não iam conseguir acolher todo mundo. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença, e esse apenas muito entre aspas, né, porque é uma grande diferença, de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, em nosso lar, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então, o acolhimento. Ninguém chegou expulsando o índio, né, botando fogo na terra deles. Não, não foi isso. Mas perceberam que, olha só, essa área aqui pode acolher e receber muita gente. Então nós precisamos também do auxílio de vocês. Com certeza, os povos que ali viviam, né, que tinham chegado antes para construir,
essas pequenas cidadezinhas, foram acolhidos por esses portugueses. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Vou voltar aqui. Esse é o mapazinho que nós temos, que eu peguei aqui na internet. Nós temos os 6 ministérios em cada ponta desses triângulos. E no centro seria a governadoria, né? E aqui uma visão mais de cima, para dar mais ou menos uma ideia. Claro que não é exatamente isso, mas é para a gente ter mais ou menos uma ideia da formação de nosso lar. Voltando aqui, no centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Então, o centro de nosso lar é onde existe a governadoria, que é o centro de todos os ministérios. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Voltando, então, forma triangular seria mais ou menos isso, para a gente ter uma ideia do que, assim, da estrutura, né, geométrica de nosso lar. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Então, quando eu digo que é uma cidade muito grande, só na área administrativa da governadoria são 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós unidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de treinamentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas. Fico imaginando como é que seria uma férias, né? Tirar férias em nosso lar. Será que a gente pode visitar outras colônias? Pode passar um tempo na terra, visitando os familiares? A gente não sabe, né? Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que se concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. E deve ser legal você participar de uma festividade pública, hein? Deve ter uns eventos bem interessantes no plano espiritual. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. São espíritos de muita luz e deixou bem claro aqui, nem dormir esses espíritos dormem. Trabalho incansável. Claro que a gente vai querer horas de sono, horas de descanso, festividades públicas, né? Eventos musicais. Eu vou querer isso tudo. Eu não... Trabalhar, ok. Mas esses eventos onde a gente dá aquela descansada, aí vê quem é quem, né? Nesse momento a gente vê quem é evoluído e quem não é evoluído. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. 114 anos como ministro, né, como governador de nosso lar, hein? Calara-se lisas, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso o embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. E assim terminamos mais um capítulo de Nosso Lar. E semana que vem, eu acho que é um dos capítulos mais interessantes, que é o problema de alimentação. É imperdível esse bate-papo que a gente vai ter semana que vem.
Vou dar uma olhadinha aqui. Tudo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo, ele me trouxe essa visão bem clara das áreas mais próximas do comportamento aqui da Terra, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Regeneração, e a importância que nós temos de alguma maneira, estar sempre sintonizado com o bem, né? Para darmos o mínimo possível de trabalho. Claro que a gente vai dar trabalho, gente. Ainda mais que somos aqui da Terra, como eu disse, e espero que vocês também gostem muito de viver, tenham uma alegria enorme por viver. Então a gente, por isso, já vai começar dando um certo trabalho. Aquela saudade dos amigos. Então vamos passar um tempinho na regeneração para compreender que é possível a gente se distanciar um pouquinho da Terra, apesar do amor que nutrimos pela nossa família. Muitas vezes esse nosso amor excessivo vai atrapalhar. Então vamos dar trabalho. Vamos passar também tempos nas áreas hospitalares, né? Como a gente viu, André Luiz falando, algumas semanas de recuperação. Sabe lá quanto tempo? Então não podemos criar falsas expectativas, achando, desencarnei, já vou direto fazer trabalhos maravilhosos. Não, vamos dar trabalho para os outros. Tá? Mas é muito importante que aqui na Terra, de alguma maneira, a gente já comece a pensar em como facilitar a vida dos outros. Sempre semeando o amor, nutrindo o perdão nos nossos corações. Nada pior que a mágoa, nada pior que desencarnarmos cheios de mágoa no coração. Ou desavenças. Imagina que constrangimento a gente encontrar com um espírito que aqui na Terra nós brigamos e não fizemos as pazes. Ele em nosso lar, eu em nosso lar, um olhando para o outro e vendo assim, poxa, a gente podia ter resolvido isso lá embaixo, né? Aqui é tão constrangedor. Será que a gente não podia ter olhado com mais carinho um para o outro? E outro dia eu estava pensando, dentro da nossa casa espírita, quantas vezes alguém tem um comportamento que de alguma forma nós desaprovamos, nós não concordamos e guardamos um certo rancorzinho? Que bobagem, né? A gente faz parte de uma mesma família. Imagina, a gente está desdobrado no plano espiritual ou desencarnado e eu encontro lá esse companheiro que eu vou olhar para o chão, cheio de vergonha. Então, aqui, resolvamos tudo aqui, em vida. Mais uma vez, para darmos o mínimo possível de trabalho aos espíritos no plano espiritual. Se a gente daqui já resolver os nossos problemas e compreender que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua forma de ver o mundo, né? Não podemos jogar pedra em ninguém, guardar mágoa, guardar rancor, ter ódio. De jeito nenhum. Então fica aqui o nosso conselho, né? Quando digo nosso conselho, o conselho da espiritualidade, para mim e para todos vocês, para que mudemos, modifiquemos a nossa maneira de pensar, né? Para que a nossa passagem seja mais leve e mais rápida e o nosso despertar também seja muito mais tranquilo. Dá aquela olhadinha para ver se tem algum comentário. Eu acho que podemos fazer a nossa prece, né? Albertinho já pediu para a gente para colocar o copo d'água para a nossa oração. Já enchi aqui o meu copo d'água. Porque chega o momento da nossa cereja do bolo, que é o momento da nossa prece. E eu tenho que confidenciar a vocês. Quando chega nesse estágio da oração, me dá uma paz de espírito. Eu me sinto tão abraçado pelos bons amigos da espiritualidade. E espero que vocês também sintam isso. Espero que todos nós, de alguma maneira, estejamos unidos nessa prece coletiva que é tão importante para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos lares. É muito bom esse momento. Então vamos lá, pessoal.
Vamos então, como de costume, fechar os nossos olhos, lembrar de Jesus. E quando recordamos de Jesus, recordamos sempre o Evangelho, a Boa Nova. Essa nova maneira de enxergar a vida, repleta de amor. E o amor que Ele nos ensinou, que Ele viveu por toda a humanidade. Lembrar da compaixão. Deus não nos perdoa porque Deus não fica magoado com as nossas ações. Deus sente a nossa dor e por isso compreende o nosso sofrimento e por isso oferece a mão para nos tirar desse vazio, dessa angústia, desse distanciamento do bem. Pensar em Jesus é pensar no pastor que fica mais feliz quando encontra uma ovelha perdida, porque sabe que essa ovelha que for encontrada significa uma alma em arrependimento. Jesus, representando Deus, nos contou essa linda história. A felicidade é muito maior quando ele sabe que um filho perdido retorna ao lar. E este é o nosso momento. Esta é a nossa oportunidade única de voltar à casa do Pai, arrependidos, porque todos erramos, todos temos passados obscuros, vergonhosos. Mas o arrependimento faz, assim como o amor, que cobramos uma multidão de pecados. Mestre amado, ajuda-nos a perceber o teu exemplo como meta de vida, o teu caminho como direção, o teu amor como redenção. Fica conosco, hoje e sempre, abençoando nossos lares, nossas famílias, principalmente também, Senhor, aqueles que ainda não te compreendem, não te seguem e que infelizmente ainda perseguem e tentam destruir o teu caminho. Esses são os mais necessitados. Obrigado, Mestre. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito bom, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma quarta-feira com essa família que nós criamos, com esse nosso espaço, que de maneira tão generosa os Espíritos nos ofereceram. De coração, estou muito grato e que possamos, durante muito tempo, de alguma maneira, unirmos as nossas energias, nossas vibrações, para que o fortalecimento das nossas famílias físicas e espirituais esteja pleno. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre, sempre, sempre estar com esse Mestre amado em nossos corações. Uma ótima noite a todos. Que Deus Pai nos abençoe. Maria Santíssima toque nos nossos corações e que Jesus cuide dos nossos caminhos. Beijo em todos. Que Jesus esteja em nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite, pessoal.